Voltamos à entrevista, um debate sobre a questão da maioridade penal, um tema que está em discussão no Congresso Nacional, tendo aqui a presença dos advogados José Carlos Risque Filho e Raoni Gomes, que é advogado criminalista. Bem, no bloco anterior, o senhor falava, doutor Raoni, sobre a questão da reincidência, que é menor, inclusive no sistema de socioeducativo. Mas quando a gente fala de reincidência, quer dizer, depois de um tempo, depois de 2 anos, ele já fez 18 anos, se ele for preso novamente, ele não vai voltar mais para o sistema prisional anterior. Então, esses dados também, só 20% de reincidência, porque ele fica mais velho, ele vai ser preso provavelmente no sistema prisional de adultos, né? Não é assim que é observada a reincidência. Porque por mais que o artigo do Código Penal diga que a reincidência é para crimes, e crime se pressupõe pena, no caso da medida socioeducativa, quando ele sofre vamos dizer, essa punição, essa medida, é contado para fins de reincidência. Então, na verdade, segue essa corrente, essa tendência de que, por mais que ele tenha sofrido a medida socioeducativa, e vamos supor que quando ele completar 18 anos, ele não vai voltar a delinquir. Quer dizer, 20% apenas voltam a delinquir. Certo. A reincidência ela é absoluta, ela não faz esse filtro entre menor e maior. Se a gente for olhar para outros países, né, doutor Zé Carlos, por exemplo, nos Estados Unidos, os menores são passíveis também do sistema prisional, né? E Almir, eu penso que no Brasil a gente tem um sentimento de impunidade muito grande, independentemente de para onde o ser humano vai ou não vai, nós temos aqui um sentimento de que a prática de algum crime não será punida. Esse sentimento, eu penso que seja um fator principal de que essa alteração ela vai influenciar muito pouco. Qual é o menor que, antes de se praticar um crime, vai pensar, olha, já que a lei mudou, eu posso ser preso e não praticarei o crime tal. Com todo respeito a quem pensa de outro modo, eu penso que o criminoso não pensa assim. Mas ele pode ser induzido por um adulto a tomar essa decisão com argumentos de que ele não ficará detido por mais tempo. Pode, mas... E se induzido pelo adulto a tomar essa decisão, o adulto paga por isso. Há qualificadoras, há o crime próprio. Né? Quando comprovado, mas na prática, o que se vê quando apreendem um menor e prendem um maior junto, há essa tendência já a enquadrar o maior em alguma conduta que leve a esse pensamento de que influenciou o menor. E a respeito da impunidade que o Zé Carlos falava, a população pode até ter uma sensação de impunidade no Brasil. No entanto, essa sensação não é verdadeira. Nós temos um excesso de punitivismo, no entanto, ele é seletivo. O punitivismo no Brasil é seletivo. Assim não fosse, não ocuparíamos a 4ª colocação em população carcerária do mundo. A gente fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. A Rússia e a China não são democracias. E tem populações... Os Estados Unidos idem. E mais, os Estados Unidos têm um agravante, no meu modo de sentir, que o capitalismo absurdo que eles praticam levou à completa privatização das cadeias. Portanto, o preso nos Estados Unidos é uma commodity. Quanto mais presos, mais lucrativo é o sistema. E há quem defenda a privatização no país, o que nós também somos veemente contrários. E as nossas cadeias estão em boa qualidade? Jamais, nossas cadeias são masmorras medievais. Sim. E quando a gente fala em penalização, a gente também não tem que voltar os olhos também para a questão carcerária no Brasil? Em absoluto. No entanto, a sociedade enxerga o preso como um indesejado, né? O sentimento de vingança, como o Zé falou antes, ele é tão forte que a gente quer que que o Estado tire o sujeito da rua. O que vai fazer com ele depois, não me importa. Portanto, as pessoas acabam não cobrando uma melhoria do sistema penitenciário. Elas querem apenas que a gente tire o indesejado de perto dela.
E resta apenas aos familiares, aos defensores de direitos humanos e aos preocupados com o outro, que hoje também está uma coisa um pouco escassa, né? Se eu não me engano, existe um termo, né? Casa de passagem, né? Ah, Quer dizer, isso que seria uma passagem a casa de passagem. Né? Não, na verdade, a casa de passagem, Então, esse termo é devido ao lugar que ele é o preso provisório era levado. Provisório. Porque a lei de execução Sem pena, penal, né? Sim. que é uma lei excelente, no entanto, como acontece muito no Brasil, não é muito cumprida, prevê a separação dos presos condenados em definitivo dos presos provisórios. Sim. E a casa de passagem seria, né, exatamente o lugar dos presos provisórios, que no Espírito Santo representam 43% dos presos. As casas de passagem? Não. Os presos provisórios. Os provisórios. Preso provisório significa o preso que não tem uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Sim. Quer dizer, esse é um outro problema que agrava a nossa situação carcerária. Nós prendemos em demasia e muito cautelarmente. Ou Mas seja, isso reflete a morosidade sem uma da sentença, justiça, né? não necessariamente a morosidade da justiça. Eu acho que aí, no caso, é mais uma caneta muito pesada da justiça e não morosidade. Porque a prisão cautelar, no final das contas, é uma antecipação de pena. Sem que você tenha certeza que só um processo pode dar, se é que a gente pode dizer que há uma certeza no processo, isso é uma questão também muito questionável, Caso verdade, Naves, sentença. né? Caso Naves. Exatamente. Outros casos nós temos erros Escola de base em São Paulo. E, São enfim. erros judiciários famosos. Então, Deduz-se que, para ser justo, é preciso ser rápido. sim, o Rui Barbosa, inclusive, dizia isso, né, que uma justiça lenta é pior do que A ausência uma de justiça. uma ausência de justiça. Sim. É verdade, indiscutível. Isso Só que, acaba abrindo espaço para as milícias. só que a e tal, questão organizações. a respeito da morosidade da justiça, a gente volta lá naquele ponto que eu falei da seletividade penal. Quer dizer, a justiça ela é morosa e permite bastante recursos para quem tem recursos, para quem tem a capacidade de contratar um bom advogado. Porque, infelizmente, não há vontade política no Brasil de se aparelhar de forma devida à defensoria pública, para atender a todos os presos de forma igual. Então, quem tem o acesso a um bom advogado, de fato consegue, às vezes, ficar distante do judiciário e prorrogar e buscar a famigerada prescrição. Sim. Em especial, em notórios casos políticos de determinado partido político que a gente vê na imprensa. Sim. Ao contrário do que a gente vê com o grosso das cadeias, com o grosso da população carcerária, que é jovem, Que é a defensoria pobre pública. e negra. Essa questão da prevenção seria muito mais interessante para todos, né? E a gente sabe que se a gente tivesse um sistema educacional exemplar que pudesse dar condições de igualdade a todos de competirem, né? Como países que a gente vê na Europa mesmo, em que o filho do gari estuda da mesma escola do filho do primeiro-ministro Sim. daquele país. E por que a gente não tem isso aqui, né? Quer dizer, isso também, quer dizer, não é o foco do nosso debate agora, mas é também um dos aspectos que acaba induzindo a criminalidade, essa desigualdade Sim, Almir, de informação e de educação, né? inclusive a criminalidade infantil, porque, a bem da verdade, nós temos que nenhum jovem tem interesse em se praticar um crime se ele não tem efetivamente um desejo, né? Se ele impulso, né? Exatamente, se ele não tem um desejo de ter um tênis novo, um computador, uma internet, ele tem um desejo. E então, quando ele vê que tem gente que efetivamente se pratica um crime, tem um objeto, um tênis, sai, enfim, um carro, uma moto, ele quer ter um carro, ele quer ter uma moto, e se ele não vê vias, né? Ele não tem uma boa escola e se você não inclui esse jovem, automaticamente ele vai criar um meio de se incluir por prática, eventualmente, de um ato ilícito. Pois é, e hoje, esse ato ilícito que mais atrai o jovem é o tráfico de drogas. Porque justamente essa questão, nós vivemos uma sociedade de consumo que exclui quem não pode consumir. O sujeito já nasce em um lugar socialmente degradado, não tem acesso a bens de consumo, parcamente se alimenta. Não tem capacidade. Via de regra, o pai é ausente, a mãe trabalha 10 horas por dia, gasta outras 4 para se locomover de casa para o trabalho, e esse rapaz fica ao relento. Sim. É tentador demais você ser aliciado pelo tráfico de drogas. O cara vai receber ali R$1.000 por semana, R$2.000 por semana.
Sim, são compartimentos, acho que precisam ser trabalhados de forma simultânea, Exato, né? exato. Mas que talvez não seja o foco da questão da aprovação ou não da redução da maioridade penal. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.